Olá, bem-vindos a mais um podcast, um episódio de Conexões da Carreira Médica. Eu sou Ricardo Moraes e hoje temos um tema muito especial para falar com vocês. A gente vai falar do papel do médico, da atuação médica em missões humanitárias. Para conversar sobre isso, para esse papo, eu tenho aqui um convidado super especial, o Dr. Rafael Correar, um médico com vasta experiência em missões humanitárias e que vai bater um papo com a gente hoje. Bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, Ricardo, pela oportunidade, pelo convite. É um prazer poder participar e compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. O prazer é nosso, Rafael. A ideia aqui é a gente bater um papo sobre essa possibilidade do médico, jovem médico, o estudante, quem está se formando nessa carreira tão especial, que está ouvindo a gente e que pode pensar em fazer um trabalho voluntário, humanitário. Para começar, eu queria que você contasse uma das experiências mais importantes da sua trajetória, na verdade. E o que te envolveu para poder chegar num dos programas mais famosos do mundo, se não o principal para médicos, que é o Médicos Sem Fronteiras? Bom, a minha formação médica como especialista é anestesiologia. Então, já no final da especialização, eu pensava em fazer um trabalho voluntário. Comecei a pesquisar. E como você falou, o MSF é um projeto muito grande, é global e tem uma repercussão importante, né, de muita credibilidade. E no final da especialização, eu procurei, me inscrevi, participei de um processo seletivo e a partir daí eu ingressei no board deles para poder participar das missões, né? As missões é o termo que eles fazem para designar quando você vai atuar em alguma área, em alguma região. E, bom, então no ano seguinte à formação eu participei da minha primeira missão e no ano seguinte participei de uma segunda missão. Enfim, o início foi esse, dessa maneira que eu busquei o projeto e me inscrevi para poder atuar. Aqui você trouxe alguns pontos importantes, né? É lógico que todo mundo tem a vontade, né? Está inerente ao médico poder ajudar, mas existe um processo, né, de qualificação para poder se inscrever, por exemplo, no board do Médicos Sem Fronteiras, para poder ter visibilidade de como é a atuação desse médico, desse profissional de saúde de modo geral, que vai atuar. Então, acho que a dica inicial que a gente já pode dar para essa pessoa que está pensando, que está ouvindo a gente aqui, que está pensando em entrar num projeto desse, que tem um processo. Isso, exatamente. Então, o que acontece? Hoje, trabalhos voluntários, você tem numa esfera nacional, numa esfera internacional. E, obviamente, quando você procura alguma coisa que vá ser para fora, né, você tem que pensar também na questão da língua. E hoje isso aí é mais do que sabido que é importante ter um conhecimento linguístico para poder atuar. Mas tem uma peculiaridade porque o inglês médico é diferente do habitual, né? E é uma coisa que na prática a gente percebe quando está lá. Então, termos técnicos, às vezes a pessoa não está habituada a estudar com artigo científico em outra língua ou ler algum livro em inglês, por exemplo, que é o idioma mais comum, né? Mas é fundamental, porque senão você acaba tendo dificuldade nessa comunicação. Então, basicamente, na época da minha inscrição, ou era necessário o inglês ou o francês, porque as missões eram em território em que a língua comum era ou inglês ou francês. E... enfim, mas mesmo sendo um pré-requisito, por mais que não seja completamente fluente, é possível você participar, porque assim como você tem outros expatriados lá, então muitas vezes não é a língua mãe de vários lá, o que por um lado torna até um pouco melhor a comunicação entre os colegas, né? Porque todos vão falar com um pouco mais de cuidado, de calma, para poder ser bem interpretado e conseguir entender o que o outro fala também. Outro ponto importante, eu acho que é isso, né? Se preparar para isso, né? Passa por isso também, né? Se você hoje que está ouvindo a gente acha que é importante, pensa em fazer um projeto humanitário, principalmente numa característica internacional, não invalido, acho que tem que ter, muitas vezes pode ter experiência nacional e sentir se é isso que gosta, mas se for para isso, se preparar, né? Porque tem muito essa terminologia médica, que principalmente no dia a dia, e se a gente pensar no americano, né, mais ainda, mas no inglês de um modo geral, a língua muitas vezes tem muita abreviatura médica, né? Muita abreviatura de um procedimento, abreviatura de uma droga, que ali no dia a dia, a hora que você está numa missão humanitária, ativo, trabalhando na linha de frente mesmo, isso é importante, e é óbvio que tem uma curva de aprendizagem natural que você vai ter ali durante aqueles dias, mas ter
essa empatia dos outros colegas, eu acho que faz todo sentido, todo mundo está com uma missão nobre ali, então isso é importante porque também não invalida, né, como você mesmo disse, essa possibilidade. Já que a gente está falando disso, já que você falou dessa parte da barreira da língua, tudo, dentre as várias experiências que você teve, qual foi a sua primeira missão? Como é que foi essa experiência de ter ido inicial? E o que você pode contar para esse jovem médico aqui que está pensando nisso? Como é que é essa adaptação? Como é que foi esse início dessa primeira missão? Porque eu até imagino que as outras missões, entre aspas, você já, lógico, o ambiente é diferente, a realidade, o modelo, né, que muitas vezes de assistência pode diferenciar se é hospital, se é uma barraca de atendimento, né, muda totalmente, mas você já tinha um background que poderia te facilitar. Como é que foi essa primeira? Como é que foi essa experiência inicial? Para onde você foi? Bom, a primeira, o convite foi para o Paquistão, que é uma região de conflito, né? Então eu fiquei locado numa região, na fronteira com o Afeganistão, que uma zona de conflito em que predominantemente a etnia é chamada Pashtun. E é uma etnia que onde o islamismo é predominante e existem conflitos armados, então o suporte médico ele era realizado não só para a população carente da região, que sofria por conta dos conflitos, mas também para eventuais pacientes que sofreram em virtude do conflito mesmo, né, diretamente. Vítimas de explosão, baleados, esfaqueados. E, bom, a missão, cada uma tem um contexto, né? Então você tem missões que estão relacionadas a áreas de conflito, ou a áreas de catástrofe natural, ou a algumas missões num contexto de miséria, de pobreza, né, de carência da população local. Então, tem missões que são voltadas para o perfil mais cirúrgico, como é esse caso dessa primeira que eu fui. Outras a respeito de vacinação, né, ou de desnutrição da população local. E outras de evacuação, que é no caso de catástrofe, né, como enchentes, terremotos, esse tipo de situação. Nessa primeira, essa região que eu fiquei, é uma região bem isolada, de difícil acesso, e havia uma unidade de saúde na região em que o projeto ele se prontificou a assumir algumas partes dessa instituição de saúde, vamos chamar de hospital, né? Então a emergência, o centro cirúrgico, o centro obstétrico eram de responsabilidade do projeto. E aí os expatriados, de acordo com a sua especialidade, atuavam em alguma área. Então foi interessante porque é muito organizado, né? Eles eram bem estruturados do ponto de vista de logística, apesar às vezes algumas questões de material, o que você encontra no hospital particular, por exemplo, obviamente não vai ter numa situação dessa, num contexto desse. Porém, nos trazer segurança para trabalhar, né? E é interessante porque, assim, você convive com colegas de diferentes nacionalidades. E isso é muito legal, porque você, além de estar podendo atuar em ajudar o próximo, que está numa situação bem vulnerável, você acaba aprendendo muito também, porque você vai estar junto com pessoas de outros países, culturas completamente diferentes da sua, que por vezes têm outras experiências também, né? E que vão agregar e vão te trazer mais conhecimento. Então, nesse projeto, quando eu cheguei, eu estava substituindo um anestesista português, que até hoje a gente mantém contato. Trabalhei com um cirurgião russo, trabalhei com uma obstetra espanhola, trabalhei com uma enfermeira obstetriz belga, trabalhei com um emergencista sul-africano. Que legal. Então, assim, é muito interessante porque muitos deles já tinham uma experiência maior que a minha e eles traziam informações de outras missões das quais já haviam participado. Então acaba que, por mais que haja um briefing muito bem feito, uma orientação muito bem feita por parte do projeto, tem coisas que no dia a dia que você vai entender, vai aprender e vai se localizar naquele cenário, né? Então, trabalhando com eles, é óbvio que também tem a questão de empatia, tem vezes que você se dá bem com o colega, às vezes nem tanto, né? Mas eu fui feliz nessa questão, me ingressei bem na rotina do alojamento, com os colegas, então foi muito bom. Assim, indiscutivelmente foi um aprendizado muito grande que eu tive nessa primeira e acaba que cativa, né? Você vai sendo conquistado por isso e vai acendendo aquela chama de querer continuar, né?
Mas foi isso. A primeira foi uma questão, um contexto de conflito, em que é uma região que, por questões religiosas, político-militares, tem muita agressão dos dois lados, né? Então, boa parte dos pacientes eram vítimas destes conflitos. Sim. E os pacientes da região, que eram os habitantes os locais, né, que sofriam por conta, por vezes, da escassez de recursos, a escassez da saúde que é prestada. Porque assim, a gente está acostumado com o Brasil e às vezes as pessoas reclamam, né, do SUS, né, mas é fantástico, porque boa parte dos países não existe, né? Não tem assistência. Então, ou você tem que pagar, ou você simplesmente não tem, né? E lá é uma situação dessa. Então, assim, o trabalho podendo, o projeto propiciando esse atendimento, às vezes parece uma bobagem, né? Fazer uma cesárea, no caso de uma indicação obstétrica, né? Se o paciente não tem recurso para fazer, não vai acontecer. E é grande chance de óbito a paciente e o bebê. Então, o projeto propiciava isso, e então o foco ali era muito essa questão dos pacientes vítimas de conflito e dos pacientes do centro obstétrico, que precisavam de uma assistência devido à escassez na região. Você trouxe vários aspectos importantes aqui que eu acho que também abre a cabeça de quem está ouvindo a gente, quem está vendo a gente. Uma, que na verdade as possibilidades de atuação são diversas, né? Então eu não sou anestesista, não sou cirurgião, não sou vascular, mas, por exemplo, né, cirurgião do trauma, mas quero trabalhar numa zona de conflito, então, entre aspas, tem trabalho, né? Tem função. Outras possibilidades também do contexto de para onde você vai, né? Se é uma zona de conflito, se é uma catástrofe, se é uma zona de conflito armado ou não, né? Se é uma área mais carente, se é uma evacuação. Então, eu acho que também demonstrar que tem várias outras possibilidades dentro desses projetos humanitários. MSF, obviamente, é o principal exemplo, mas que existem outras possibilidades. Então, não se limitar a falar, eu não sou cirurgião do trauma, não trabalho na emergência, não vou. Não é bem isso. Dá para trabalhar, entre aspas, né? Dá para ter outras funções ali dentro. A troca, né? Acho que você trouxe uma chave, eu acho que principal do trabalho humanitário, e eu vou, né, a gente vai compartilhar a minha experiência pessoal também, mas é a troca que você tem em dois aspectos. A troca com o próprio paciente, obviamente, com o paciente com uma diversidade, uma realidade diferente da nossa, do Brasil, do SUS, do acesso à saúde que muitos locais não têm, e a troca com os pares, né? Eu acho que a troca com os pares é outro ponto importante, porque troca com pares de outras nacionalidades, de outras realidades, com outras experiências, com que trazem uma bagagem da própria medicina dele, né, que ele se formou, da realidade do país dele, mas também a realidade desse trabalho voluntário, e que muitas vezes você não vai ter, né? Então eu acho que o trabalho voluntário traz muito isso. Já que eu falei dessa história da minha experiência prévia, eu vou te contar também a minha, na verdade. Um dos trabalhos voluntários também, sempre com essa vontade, a mesma que a gente já conversou previamente, né? De querer ajudar, de querer fazer alguma coisa a mais, vamos dizer assim, diferente, que esse bichinho do voluntariado, né? Do trabalho humanitário faz. Eu fui para o Haiti, no terremoto, um contexto diferente do seu, né? Então não era um conflito de guerra, mas era um conflito de ajuda pública, de sanitária, porque na verdade eu fui depois do terremoto que as pessoas estavam morrendo por cólera, doença, né? Doença, entre aspas, fácil de tratar, mas que as pessoas morriam de diarreia, de cólera, de desidratação, né? Num país que estava muito carente no pós-terremoto. E eu vivi também muito disso, dessa troca, né? Existia várias, eu fui para um hospital privado aqui de São Paulo, mas tinha outras organizações não governamentais, outros projetos do próprio Médicos Sem Fronteiras, muita gente do Rio, o maior contingente da ONU era o Brasil, né? O contingente militar, então tinha muito brasileiro. A ONG Viva Rio tinha muitos médicos atuando, também era uma chave. Então também convido a todos assim a buscar essas ONGs, buscar esses projetos que muitas vezes tem no Brasil e que tem missões humanitárias, né? Não só o Médicos Sem Fronteiras. Mas voltando ao Haiti, também vivi um pouco disso, né? Porque eu estava cuidando de pacientes haitianos junto com médicos cubanos. O maior contingente médico era cubano, porque a ilha ao lado do Haiti, né? Então tinha muito médico cubano. E a gente
trocava muito. Tinha no meu grupo também, tinham médicos franceses, tinham médicos alemães, e a gente trocava muito essa experiência desse cuidado, mas numa zona de pobreza, uma zona de miséria associada e um alto índice de infecção por cólera que estava matando as pessoas numa ilha pequenininha, né? Então acho que esses pontos que você trouxe logo na primeira experiência, né? Eu acho que é uma das coisas que norteia o trabalho humanitário, fora do Brasil ainda, mas no Brasil também, mas de trocar, de ter a experiência, de poder conversar com outros pares, de ver outra realidade de saúde, de até valorizar o próprio SUS, valorizar Sim. o atendimento que a gente tem, a possibilidade de a gente poder cuidar de um paciente. Parece a coisa mais óbvia do mundo, mas quando o acesso à saúde fora dessa realidade, por isso que o SUS, né, tá tanto tempo e é uma representação do Brasil fora do Brasil, porque deu certo. Né? As pessoas conseguem ter acesso. A gente não vai discutir aqui as precariedades, os desafios, né, associados a isso, mas eu acho que é um ponto importante para quem vê a realidade de fora, quem conversa com outras pessoas, quem vai fazer essa atuação. Então eu acho que você trouxe aqui de cara um ponto importante para o colega que está pensando. Se você fosse elencar assim, na missão humanitária, qual acho que os maiores desafios que você teve? Qual a história de superação pessoal mesmo e até a superação profissional que você acha que você mais lidou nesse ambiente que é tão, vamos dizer assim, inseguro ao mesmo tempo, com a necessidade tão grande e você tem que administrar sua vida pessoal, seus familiares à distância e tudo ao mesmo tempo para poder ajudar o próximo no mais puro, eu brinco, né, do trabalho voluntário, mais puros que você pode se entregar ali, porque você está abrindo mão, né, de todos os seus luxos, de toda a sua cama quentinha, né, eu brinco, para poder ajudar o próximo na essência da principal da profissão, né, da medicina principalmente, mas todo profissional de saúde está ali também para isso. Olha, eu acho que tem vários aspectos, né, então eu acredito que para quem tem a intenção de participar de um projeto voluntário e ele pode ser desde algumas horas da sua semana até em período integral. Só que na hora que você pode ter certeza que ele é muito recompensador, né? Do ponto de vista que você se sente bem fazendo bem para o próximo, mas também que você vai estar entregando algo de bom para alguém que naquele momento está precisando muito. E quando ele vai tomar uma boa parte do seu tempo, não tem como deixar de pensar, é importante pensar na tua família também, né? Então, o perfil do atendimento, eu acho que, a minha opinião pessoal, né? Eu acho que é interessante para aquelas pessoas que estão no começo da carreira, que às vezes não têm assim ainda vínculos profissionais mais fortes, que às vezes precisariam ter uma licença, caso não seja possível, né? Ou familiares mesmo, como parentes que precisam de você estar próximo, ou de filhos ou filhas, né? Então, isso eu encontrei bastante lá. Muitos médicos jovens, né, que às vezes não tinham essas relações que impediam de se ausentar por um longo tempo da sua casa, ou médicos mais sêniores, né, mais antigos, que já estavam num estágio da carreira em que era permitido a eles se ausentar por longos períodos da sua residência ou do seu vínculo empregatício, digamos assim, o que às vezes permitia uma licença para eles. Então acho que essa preparação é importante, né, para você poder se estruturar, se organizar para passar um longo período fora. Acho que com você foi a mesma coisa no Haiti, Sim. né, porque lá também você passou um período mais longo e, querendo ou não, havia questões pessoais e profissionais aqui no Brasil que também não é, digamos, justo você deixar para lá e, vou ver o que acontece depois que eu não voltar. Não, você tem que se organizar, né? Sim, com certeza. Então... desculpa sem querer te cortar, mas acho que esse é um ponto importante para quem está ouvindo a gente, né? Se voluntariar logo, né? Tentar ter experiência logo, né? Com o tempo vai cada vez ficando mais difícil, né? Sim. Relações pessoais, relações profissionais vão dificultando esse processo, né? Durante a sua jornada de carreira médica. E a gente fala muito aqui com esse médico que está nessa jornada. Então, acho que é importante. É óbvio que
fazer o que se adequa à sua vida, ao seu profissional também, não deixar de, né, tô numa jornada de formação, também não deixar abrir mão, mas colocar isso no radar, né, colocar esse projeto humanitário como parte dessa carreira ali, muito para aprendizado, como a gente já estava falando logo do começo, mas esse é um ponto super relevante, porque senão você vai deixar de fazer, né? Exato. O tempo passa e acaba que você entra numa zona de conforto, que depois para você começa a pensar, poxa, será que vale a pena eu demorei tanto para conquistar esse espaço, esse ambulatório, esse plantão, enfim, esse serviço, né? E pode acabar pondo tudo a perder, né? Não que eu esteja desanimando quem esteja no meio do caminho a fazer o trabalho, não é isso não, mas acho que é importante pensar nisso, né? Não tem como não pensar. E... Bom, a parte da língua, como eu falei, acho que para você também no Haiti o idioma é o francês, né? Então também é importante ter essa questão de se, pelo menos tentar, não precisa ser fluente 100%, mas estar mais habituado a ouvir, a se comunicar, ainda mais com expressões médicas, né? Que muitas vezes deixa a gente bem sem saber como se comportar, né? E outra coisa também é estar disposto a ser mais flexível, porque eu brincava que parecia um Big Brother, né? O alojamento, né? Você tinha colegas ali de várias nacionalidades, de perfis completamente diferentes, às vezes de idades completamente diferentes. Trabalhava com um colega recém-formado francês e uma colega austríaca de 80 anos, 70 anos. Então, tem que saber respeitar os hábitos, né? Não digo de mania, mas a cultura da pessoa. Sim, então, faz todo sentido. Tinha colegas alemães, por exemplo, que era bem... É um pouco caricato isso, mas era bem interessante porque eles eram extremamente rigorosos com o horário. Então, eu não sou muito bom com horário, então eu percebia que me incomodava muito eles se eu atrasasse para pegar a van para ir para o hospital. Então, assim, poxa, vamos tentar manter uma boa relação, né? Vamos tentar respeitar a individualidade, as características de cada um aqui, porque é isso que vai determinar o bom relacionamento, né? Mas, no modo geral, todos com que eu trabalhei fui muito bem recebido, muito bem aceito. Às vezes a gente tem aquela sensação de que, nossa, acho que a nossa formação não é tão à altura dos colegas de fora. Olha, pelo contrário, eles gostam muito. Excelente pelo ponto, perfil do brasileiro, inclusive. Eles mesmos falam que o médico brasileiro tem uma resiliência, uma flexibilidade, uma adaptabilidade muito alta, muito grande. E para eles era importante isso. E eu vi isso na prática mesmo. Muitas vezes eu fazia algum procedimento anestésico que um falava, nossa, você faz isso, né? Eu falo, faço, porque na formação, na minha residência, a gente estava habituado a fazer. Aí esse colega europeu falava, nossa, no nosso país isso aí é feito numa pós-graduação, a nossa formação de anestesiologia, isso não é contemplado, digamos assim. Então, fazer um bloqueio, vamos supor, interescalênico, né? E aí ele falava, nossa, isso aí a gente não costuma fazer na formação habitual da anestesiologia. Isso aí é uma segunda especialização que a gente faz. Estou dando um exemplo só. Sim, né? totalmente. Não estou dizendo que talvez na França pode ser que isso aconteça, mas enfim, foi de um colega específico que comentou isso comigo. Então eles se sentiam à vontade de trabalhar com a gente, porque eles se sentiam seguros, porque são profissionais que estão acostumados e habituados a desenrolar, digamos assim, né? E o meu contexto, ele é muito cirúrgico, né? Porque como anestesista, eu trabalho dentro do CO, sim, ou no centro cirúrgico, e a minha convivência com os cirurgiões e obstetras europeus, asiáticos, foi ótima, porque eles compartilhavam das mesmas ideias, então a gente desenrolava bem e conseguia dar conta do serviço. Você trouxe uns aspectos importantes aí que eu acho de crescimento profissional e pessoal, né? Primeiro, enfrentar problemas do dia a dia que, na verdade, a gente vai enfrentar ao longo da carreira médica como um todo, né? E um dos principais é o relacionamento entre profissionais, né? Aqui, na verdade, numa zona com uma intensidade muito maior, você é, na prática, forçado a se adaptar, né? Então, a maturidade que a gente sabe que existe na jornada médica de carreira, ela passa muito por essa adaptabilidade, né? Você sai de um ambiente controlado da faculdade, né? Que tem todo mundo pegando na sua mão, te ajudando,
para um ambiente que você vai se virar, vai se adaptar na residência, na pós-graduação, na vida prática, né? Sem necessariamente ter alguém ali todo dia. Então, isso é importante. Ter esse crescimento profissional de se adaptar ao colega de trabalho, né? Entender os hábitos, costumes, barreiras culturais, entre aspas. Isso é importante no dia a dia, não só no trabalho humanitário, só que aqui a intensidade é muito maior, né? E muito mais forçado a isso. E você tem que se moldar para isso. Então, acho que existe um amadurecimento muito rápido, né, disso. Então esse é um aspecto importante que a gente sabe que é um dos aspectos associados ao comprometimento de saúde mental que a gente vê nos médicos hoje, né? Essa dificuldade de relacionamento entre os pares, né? É um ponto de estresse desse médico, né? Então, isso é um ambiente bom para você se moldar rápido, para você aprender rápido, né? O ambiente humanitário, eu acho que isso é um aspecto super importante. Outro mesmo de aspecto pessoal, né? Então, um exemplo que você deu do horário, né? Então, assim, você tá ali todos estão com uma missão única, um objetivo em comum, você tem que se adaptar, né? Então, saber que, né, horário, a vestimenta, N possibilidades, você tem que se adaptar nesse ambiente pessoal. Aí, falamos muito da conexão entre os colegas médicos. Desculpa te interromper, claro, mas por favor. Uma curiosidade. No Haiti, como você comentou, esse convívio com outros colegas de outras nacionalidades também foi tranquilo? Eles compartilhavam? Ou havia aquela questão de meio que ter uma barreira? Ou eles interagiam e compartilhavam decisões terapêuticas com o paciente? Como é que funcionava? Isso foi legal, porque assim, como eu convivi com perfis diferentes, né, especialidades, sim, com um desafio do médico cubano, né? Porque o médico cubano, na verdade, a gente sabe que tem uma formação diferente, muitas vezes até de atenção primária. Então, para aquela necessidade que a gente estava de cólera, ele era principal, né? Porque ele via aquilo, entre aspas, muito mais frequente do que eu, cardiologista, né? Naquele cenário. Então, os médicos, na verdade, de outras especialidades, de outras nacionalidades, vinham os médicos cubanos com bons olhos nesse ponto, porque eles sabiam que era uma doença tropical, que eles já tinham o hábito de cuidar, né? Então, falando que era o principal, que a gente cuidava mais, então cólera facilitou por causa desse ponto, porque eles eram, e a gente não via nenhum pré-conceito, né? Uhum. Então, esse pré-conceito não existia porque o francês estava aprendendo com o cubano sobre como tratar cólera, mas se apareceu como apareceu lá, complicações da cólera, como desidratação, insuficiência renal, algumas outras casos mais graves, né, de morte até associado a complicações da cólera, que os outros médicos, tinha intensivista, tinha cirurgião, que viam isso muito mais, um ambiente muito mais controlado deles, mas que se sentiam até mais confortável de atuar. Então foi bom porque teve essa conexão, né? Mas eu concordo com você, também respeitando. E ali é um bom ambiente para isso, né? Esse ambiente na linha de frente, humanitário, que você está ali, todo mundo nivelado pelo mesmo nível, não importa a nacionalidade, a especialidade, não importa nada, o que importa é você estar ajudando, que essas barreiras são quebradas, né? Sim. Então, você não tem o preconceito, não tem não, ele é formado em Sorbonne e eu sou formado no Brasil. No fim, você é médico, está ali atuando na linha de frente, correndo risco, abrindo mão da sua qualidade de vida, abrindo mão das coisas para um bem comum. Então, todo mundo abre mão, cai dessas resguardas que a gente vai ter. Sim, concordo. E uma coisa também que queria comentar que eu acho que é fundamental, tem tudo a ver com o que você acabou de falar, é que quando a gente já está na vida, na prática aqui há algum tempo, né, acaba que não está nem certo nem errado, mas é o contexto que nós trabalhamos, né? Nós sempre buscamos ter todas as condições ideais de trabalhar, né? E isso falando das especialidades cirúrgicas, principalmente, que envolve, às vezes, um equipamento, um material específico, um fio de sutura específico, né? Quando você vai para um trabalho voluntário, não vai ter o melhor recurso possível, muitas vezes, né? Você tem que ter essa adaptabilidade, essa resiliência em tentar fazer o melhor possível com o que tem disponível para você. E isso a gente passa muito lá, né? De modo geral. Então, acho que é importante ter essa mentalidade de que não deixar de buscar o melhor possível, com o melhor material possível, mas não ter sempre aquilo disponível. Então, tá adaptado a fazer com o que tem. E isso que
que eu me veio à cabeça quando eu comentei do que eles gostam do brasileiro é isso, que a gente está adaptado, né? Porque é uma característica da formação médica brasileira. Os colegas que às vezes fizeram uma residência de cirurgia geral no hospital público, que não tem todos os recursos disponíveis, mas de alguma maneira consegue resolver aquela patologia com o que tem. Eu acho que esse é um ponto excelente que você trouxe, porque na verdade parece uma dor, né, quando você está em formação, quando você está já ou numa formação já profissional, que isso é um problema, é o contrário, né, isso vai te dar predicados de adaptabilidade muito importante para viver uma realidade fora, né, então muitas vezes hoje você que está ouvindo a gente, que está passando por isso, estou um sextoanista, estou um primeiro ano de uma residência, de uma pós-graduação, sinto falta de material A, B, sinto falta desse recurso do exame, né, do device, da ressonância aqui, a hora que eu preciso. Será que você precisa mesmo? Será que essa adaptabilidade não vai conseguir? Pro bem comum, que é cuidar do paciente. Obviamente, quando a gente pensa muito no recurso, é porque a gente quer dar o melhor para o paciente. Mas, ao mesmo tempo, se você tem, entre aspas, em vez, você pode parar e ficar sofrendo, né, e não ajudar o paciente. Mas você pode se adaptar para poder, né, em conjunto com outros colegas, poder levar para o paciente o melhor. Eu acho que esse é um ponto importante para a realidade que a gente vive nacional, fora do Brasil também, numa missão humanitária, demonstrar que o recurso é escasso, né? O recurso do SUS é escasso, o acesso à saúde em muitos lugares é mais escasso. Então, e você tem que se adaptar. Você não tem que criar isso um problema, né? Você não tem que cortar a relação ou deixar de fazer a cirurgia do paciente, vamos dizer assim, por causa disso. Isso é um ponto importante. Eu acho que você trouxe vários aspectos dessa parceria com os outros pares, de conhecimento. Mas a pergunta que eu acho que também todo mundo quer ouvir, e eu já me perguntaram, e eu queria fazer essa pergunta para você, o que te mudou na conexão com o paciente? Né? O que essa visão do extremo da necessidade do paciente no momento que ele está mais frágil possível, que a gente pode ver, o que isso você trouxe de bagagem dessa missão humanitária para cuidar dos seus pacientes no pós, do cuidado do paciente que não está nessa linha de frente aqui, mas que está sob os seus cuidados no dia a dia. Então, essa conexão médico-paciente, depois da missão humanitária, te moldou? O que você acha que é diferente depois disso? Bom, indiscutivelmente foi a melhor coisa que eu fiz do ponto de vista profissional, né? Ter optado por fazer isso, porque para mim foi muito enriquecedor. Eu consegui mudar a maneira de enxergar muitas coisas, valorizar o que tem aqui no Brasil, porque como eu comentei no começo, né? A gente critica muito, é muito ruim, é muito isso. Não é muito bom. Lógico, sempre pode ser melhor, mas assim, a gente desvaloriza muito, desmerece muito o que a gente tem. E como pessoa, como profissional, muda a maneira de enxergar o paciente como mais um, né? Então a gente sempre tenta, às vezes tem uma defesa do médico, né? A gente sempre tenta relativizar, tenta não pensar muito para não sofrer muito junto, né? Mas não tem essa opção, essa característica lá, né? Porque é uma imersão, né, no trabalho voluntário. Então acaba que você se envolve muito nessa questão. E talvez em missões com perfis ainda mais delicados, como por exemplo, extrema pobreza ou catástrofe, isso seja mais intenso ainda. Porque muitas vezes são uma população pediátrica, né, que está envolvida. E é uma população muito vulnerável. E acaba que mexe muito com quem está tratando, quem está cuidando. Mas eu acho que o principal é isso, é a maneira como você enxerga o paciente e não ser só mais um. Excelente. E deixar de ser só mais um número ali para tentar trazer o bem para ele, a melhora para esse paciente. Eu acho que você trouxe, eu acho que é isso, né? Eu brinco, eu faço projetos voluntários outros, né? No Brasil, inclusive, principalmente, né? Por causa da vida profissional, né? Poder encaixar isso. E eu falo para todo mundo que vai e que depois vem conversar comigo. Quem ganha mais é a gente, né? A gente se doa, dá para o paciente, dá para não necessariamente o paciente, mas um trabalho voluntário que não envolva a doença, né, mas que envolva um trabalho de humanização, de cuidado, de humanismo mesmo, como a própria palavra. Mas eu acho que quem ganha muito é bilateral e você ganha muito como aprendizado. E aqui eu acho que é isso que você trouxe, né? Um convite para você revitalizar a sua essência, do que você
marcou o X quando você resolveu fazer medicina, era muito por isso, né? E aí a vida, o trabalho, os estudos, a necessidade de prestar prova, de ser cobrado, muitas vezes vai minando essa essência que você marcou lá, aquele X, escolhendo medicina. Então, eu convido as pessoas a fazerem um trabalho voluntário para você lembrar disso, né? Que o seu papel aqui é tão importante, é tão relevante para aquela pessoa que está do outro lado, que te transforma como pessoa, te transforma como profissional, né? Eu acho que esse ponto que você trouxe, eu acho que é isso. Ela te deixa uma marca, né, na sua pessoal e na sua profissão que ninguém vai tirar, né? Exato. E é uma recompensa muito grande, né? Porque você se sente... Se não fosse você ali, talvez não tivesse outra pessoa e essa pessoa não conseguiria se curar, não conseguiria ter uma perspectiva alguma de vida. Então você realmente fez diferença para alguém, né? Eu acho que isso é tão importante que aí você pode falar que com isso fez você buscar outras, né? Que daí você foi em outras missões e diferentes aspectos, né? Para tentar manter, porque é essa chama acesa que o trabalho humanitário faz, né? Sim. Eu participei de uma outra missão que foi em Serra Leoa, que é um país que muitos conhecem pela questão do conflito, né, dos diamantes, de guerra civil, e tem até um filme sobre o país, famoso, e é um país que ainda carrega sequelas, né, desse conflito, dessa guerra civil, e ele está entre os países mais pobres do mundo e muito carente. E nessa missão, o contexto era obstétrico, pediátrico. Então, eu atuava num centro obstétrico, junto com os colegas da obstetrícia, e também havia a questão pediátrica, mas não tanto cirúrgica, porque lá a malária acomete boa parte da população, e diferente da nossa aqui, ela causa muitas vezes a neuromalária, que atravessa a barreira hematocefálica. E as complicações, a gravidade da doença acaba se tornando muito mais severa. E no contexto obstétrico, uma coisa que eu presenciei lá, que para mim foi bem marcante, foi a febre Lassa, que é uma febre pouco conhecida da gente aqui. O pessoal ouve muito em ebola, né? Sim. Então é digamos, um parente, né? Porque é uma doença viral hemorrágica. Caramba. É um RNA que tem uma alta letalidade. Então, assim, os pacientes eles sofrem muito com a doença, e muitos pacientes do centro obstétrico chegavam por uma questão obstétrica, uma DPP, uma ruptura uterina, algo assim, e muitas vezes acometidos dessa doença também. Então tinha toda aquela preocupação, né, da gente atender o paciente, não se contaminar, né, porque a transmissão é por secreção de via aérea, e feridas na pele, você pode adquirir uma doença dessa, um corte. E então todo mundo com óculos, com máscara, com luva, enfim, tentando se preservar e atender o paciente da melhor maneira possível, né? E até eu trouxe algumas fotos, depois acho que na edição vai aparecer. Eu tenho alguma imagem minha no centro obstétrico com os profissionais da missão, e as outras, se eu não me engano, são fotos que eu tô com a equipe lá no Paquistão também. E se permite até comentar uma coisa também interessante do projeto, é que assim, o projeto ele tem a intenção de tratar a pessoa, tem a intenção de cuidar da pessoa, mas também de deixar um legado, porque nem tudo é eterno. Então, o que acontece? O projeto ele trabalha com expatriados, né, que são os diferentes estrangeiros que vão trabalhar lá. E é importante lembrar que não são só médicos, né? Porque assim, para tudo isso acontecer, tem uma estrutura enorme por trás. Sim. Então você tem pessoas ligadas a suprimentos, a logística, a segurança, e para que o profissional de saúde possa trabalhar, o enfermeiro, o médico, o assistente social, o psicólogo. E junto desses profissionais expatriados, eles também contratam profissionais locais.
desde que haja disponibilidade, né? Desde que haja essa oferta. Então, médicos locais, enfermeiros locais, outros profissionais locais. Então, para eles, se para nós já é enriquecedor, passar ali 2, 3 meses, 6 meses, um ano trabalhando com eles, você imagina para quem é de lá. Com certeza. E de maneira sazonal, cíclica, né, tem contato com estrangeiros de diferentes nacionalidades, diferentes formações, diferentes culturas, e vai agregando cada vez mais informação para eles. Então, no projeto, a gente não só atuava na parte assistencial, como também na parte educacional. Então, agendava um dia lá para a gente fazer uma revisão do BLS com o pessoal da assistência. Aí, no outro dia, a gente discutia a reanimação neonatal. Olha que legal. Enfim, a gente conversava a respeito de vários assuntos e tentava trazer informação. Lógico que eu mesmo não tenho uma formação de educador, né, da área de saúde, mas dentro das nossas possibilidades a gente se adaptava, criava um roteiro, criava uma rotina para poder tentar ajudar a compartilhar informação com os colegas da região. Isso é um ponto importante, né? Porque muitas vezes as pessoas que estão ouvindo a gente podem pensar, putz, eu não tenho tanto segurança para atuar, eu não tenho, né? Ou eu não tenho essa possibilidade, mas as possibilidades são infinitas, né? De educação para paciente, educação para os médicos, para profissionais de saúde locais, para deixar isso, né? Deixar o que mais eu acho que um projeto humanitário consegue é tentar mudar a realidade local, porque você vai embora, né? E essa realidade local vai existir. E para isso ele precisa ser transformado, ele precisa ser educado, ele precisa, lógico, de investimento, tudo tem esse contexto, mas precisa deixar as pessoas com vontade também de ajudar e ter aprendizado. Eu acho que as pessoas que já têm essa vertente, né, educacional, que gosta e que quer ensinar o próximo, também essa possibilidade existe do projeto, dentro do projeto humanitário. Inclusive, nessa última que eu participei, em Serra Leoa, tinha um enfermeiro lá que ele vislumbrava se tornar um expatriado. Olha só. Então, ele era um funcionário contratado da região, né? E ele vislumbrava essa possibilidade de se tornar... sair de lá e para outras missões. Então, assim, é uma continuidade. Então isso eu achava fantástico no projeto. Eles têm esse perfil de atender e educar. E dessa maneira perpetuar essa chama de voluntariado, né? Não, faz todo sentido. Eu convido aqui, você falou das fotos, quem está ouvindo a gente, mas quem está ouvindo, conecte-se, entre no YouTube, clique lá para ver as fotos, né? Sim. Porque ela vai estar apresentando aqui na edição, você que está no streaming aqui só ouvindo a gente, convido a vocês a entrarem para ver essa realidade mais de perto, para ver como é que funciona, né? Esse modo de segurança, todo esse desafio que tem numa realidade local mesmo. O pessoal tá me cobrando do tempo aqui, Rafael, então, pra gente também não ficar longo e respeitar quem tá ouvindo a gente, eu queria que você deixasse uma mensagem final para todo estudante de medicina, profissional de saúde, médico, que tá pensando nisso, que já foi picado para esse voluntarianismo, para poder pensar em um projeto humanitário. Qual a mensagem final que você daria para essa pessoa? Olha, quem tem... mesmo que seja uma pequena intenção de tentar participar, eu acho que não desista, procure diferentes projetos, diferentes organizações, converse com quem já foi, né, para entender um pouco do que foi a experiência dessa pessoa e não deixe de buscar. E os colegas que estão se formando agora, que têm essa intenção, pode acreditar que é possível, que é viável e que vale muito a pena. Então, assim, minha sugestão é essa, nesse começo de carreira, principalmente, não deixe de desistir, porque é muito bom, é recompensador e é muito gratificante. Então, eu sugiro que tem que procurar, tem que tentar e tem que vivenciar isso para poder crescer e aprender cada vez mais. Excelente. Bom, eu faço das suas palavras as minhas, mas convido também a procurar projetos ONGs no Brasil, tem muitas, eu participo de algumas, você também, que fazem projetos voluntários com assistência médica ou não, mas que fazem adoção. Então procure na sua cidade, na sua região, na internet, no Google, você vai achar um projeto que se encaixe. Como o Rafael falou, converse com outras pessoas, veja essa experiência que tem, aprende, vê se é isso mesmo,
todo mundo que vai uma vez vai mais, né? Porque acaba gostando de poder atuar. Tenta encaixar na sua vida, na sua jornada de trabalho, de formação, porque isso é importante para também não ser um problema na sua vida, mas ao mesmo tempo poder te dar essa satisfação. Eu queria agradecer novamente ao Rafael pela presença, queria agradecer todo mundo que está vendo e ouvindo a gente aqui. Esse projeto tem o objetivo de trazer novas possibilidades na carreira do médico, de conectar com outras realidades que você pode estar ouvindo a gente ter interesse. E eu queria agradecer muito a participação de todo mundo que já nos outros episódios já se manifestou ali nas mensagens. Continue, teremos novos episódios. Muito obrigado. Agradeço muito o convite, foi um prazer estar aqui e me ponho à disposição. Se alguém quiser conversar a respeito, estou disponível para poder trocar ideia e conversar, tá bom? Excelente. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado.